Eu vou apresentar para você um dos circuitos mais importantes da fonte chaveada das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, o circuito Snumber. O circuito Snumber ele é composto praticamente por três componentes: um diodo, um capacitor e um resistor. Qual é a função dele? Essa linha pontilhada representa o CI chaveador do transformador da fonte chaveada, que pode ser o top ou TNY. Dentro desse chaveador, dentro desse CI chaveador, tem um MOSFET que fica cortando e saturando. Ou seja, ele funciona com um sinal digital. Ora está fechado, ora está aberto. Nunca no meio termo. Ou ele está aberto ou ele está fechado. E quem faz isso é um sinal PWM no gate do MOSFET. Quando esse sinal está no nível alto e ele está fechado na condição de saturação, perceba que aqui nós temos os 310 entrando no terminal do transformador, saindo do terminal 2, entrando no MOSFET que está dentro do top ou do TNY. Quando ele fecha, esse terra aqui, o GND da placa, tá, é conectado ao terminal 2. Tá? Nesse instante, a bobina do primário do transformador chope, ela começa a criar um campo magnético. Tá? O campo começa a crescer. Quando esse sinal PWM vai para nível baixo, que o MOSFET corta essa interligação do terra com o pino 2, o que acontece? O campo magnético criado, ele vai desmagnetizar e com isso vai criar uma condução reversa da corrente, só que num nível altíssimo que chega ou pode passar de 450 volts. Por conta disso, essa tensão tão alta, ela pode voltar para o invólucro, para dentro do top ou do TNY e danificar o MOSFET. Para que isso não aconteça, entra em ação o circuito Snumber, desviando boa parte dessa tensão através do diodo, que tem um capacitor amortecedor trabalhando em paralelo com um resistor. É assim que funciona o circuito Snumber. Agora, uma pergunta que não quer calar: como que eu localizo o circuito Snumber nas placas de eletrônicas de ar-condicionado inverter? E se qualquer um desses três componentes vinha a falhar, entrar em curto, abrir ou se alterar, o que pode acontecer? Obviamente, o TNY ou o top pode vir a queimar, ou ficar queimando constantemente. Troca, ele queima. Então, muito provavelmente, um desses três componentes estão alterado, aberto ou em curto. Vamos localizar esses três componentes em uma placa de ar-condicionado inverter? Eu tenho aqui uma placa da Samsung. E olha aqui o nosso circuito Snumber. É este diodo, o resistor e esse capacitor. Mas, Luciano, só na placa da Samsung tem? Não, vamos ver outras placas? Eu tenho aqui, por exemplo, uma placa da LG. E olha aqui novamente o circuito Snumber. Diodo, o resistor e o capacitor. Vamos ver outra placa? Uma placa, por exemplo, da Fujitsu. E olha aqui novamente os três componentes, o diodo, o resistor e o capacitor. Vamos ver só mais uma para a gente encerrar esse vídeo. Uma placa da Midea Carrier. Olha aqui de novo os três componentes, o diodo, o resistor e o capacitor. Eu não sei se você percebeu, mas em 3 minutos eu te apresentei um circuito, falei dos componentes dele e o defeito que ele causa na fonte chaveada das placas de ar-condicionado inverter. Já imaginou se você tiver acesso a 120 videoaulas que somam quase 50 minutos de conteúdo? Quanto conhecimento você iria adquirir sobre análise de defeito e conserto de placas de ar-condicionado inverter? E quer saber o que é melhor? Você pode ter acesso agora mesmo a 50 videoaulas sem compromisso, que você pode assistir durante 7 dias. Se gostar, você permanece. Se não, pode pedir reembolso, que nenhum real será descontado por você ter conhecido a minha metodologia exclusiva de ensinar análise e conserto de placas de ar-condicionado inverter. Clica no botão Saiba Mais e faça sua inscrição agora mesmo. Se você estiver vendo essa postagem pelo Instagram, basta ir na minha bio, que lá tem um link que vai te levar ao site
aonde você pode estar adquirindo o curso de análise e conserto de placas de ar-condicionado inverter.